Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Nesta aula vamos estudar sobre os comandos responsáveis pelo controle da iluminação e que normalmente nas edificações de uso residencial são os interruptores. Ainda nesta aula, vou lhe apresentar os esquemas de ligação mais utilizados em uma residência. Explicarei detalhadamente como é feita a conexão física dos elementos de cada esquema. Vamos lá! Existem vários tipos de comandos, dentre os quais podemos citar o interruptor com uma ou mais teclas simples, o interruptor com uma ou mais teclas paralelas, também conhecido como three-way, o interruptor intermediário chamado de four-way, sensores de presença, e o fotoresistores, que é chamado célula fotoelétrica. Geralmente utilizamos o interruptor de tecla simples em ambientes de pequenas dimensões com apenas um ponto de acesso. Ambientes com 2 ou mais pontos de acesso é conveniente a utilização de interruptores paralelos ou até mesmo interruptores intermediários. O sensor de presença pode ser utilizado em locais onde a iluminação deve permanecer ligada somente enquanto houver movimentação de pessoas. Quando a iluminação deve ser ligada exclusivamente quando o ambiente estiver escuro, é conveniente usar o fotoresistor. Há casos que precisamos acionar mais de um ponto de iluminação a partir de um mesmo local. Daí a necessidade de utilizar interruptores com mais de uma tecla. Vamos estudar cada um desses comandos e seus esquemas de ligação com a instalação elétrica. A seguir, vou lhe apresentar os esquemas de ligação mais utilizados em uma residência. Mas antes, é necessário que você conheça a simbologia de fase, neutro, proteção e retorno, que é essa simbologia mostrada na tela. Agora veja essa imagem onde está mostrando quais cabos estão passando dentro de cada eletroduto. Aqui temos proteção, fase, neutro e retorno. Já conhecemos a simbologia usada nos esquemas de ligação. Agora, vamos estudar sobre o esquema de ligação de uma lâmpada comandada por interruptor simples. Ligar sempre a fase ao interruptor, o retorno ao contato do disco central da lâmpada, o neutro diretamente ao contato da base rosqueada da lâmpada, o condutor terra à luminária metálica. Veja agora um esquema de ligação de mais de uma lâmpada com interruptores simples. A fase liga ao interruptor, o retorno conecta o interruptor às duas lâmpadas, o neutro é ligado diretamente nas duas lâmpadas. O condutor de proteção é ligado à luminária metálica. Esquema de ligação de lâmpada comandada de 2 pontos e interruptores paralelos. Um exemplo do uso desse tipo de comando são os dormitórios, onde os interruptores podem ser colocados ao lado da porta de acesso e junto à cama. Para construir essa ligação, o condutor fase passa pela caixa de passagem no teto e é levado até o interruptor localizado do lado esquerdo do vídeo. O primeiro retorno conecta um interruptor ao outro em ida, e o outro retorno se conecta ao interruptor na volta, criando a conexão paralela entre os interruptores. Por fim, um terceiro retorno liga o interruptor localizado no lado direito do vídeo até o terminal da lâmpada, onde também é conectado o condutor neutro. Esquema de ligação de lâmpada comandada de 3 ou mais pontos, paralelos mais intermediários. Utilizamos esse tipo de esquema de ligação nas seguintes situações: ambientes com 3 ou mais pontos de acesso ou onde o usuário desejar comandar o mesmo ponto de iluminação a partir de vários pontos. Um exemplo de utilização desse tipo de comando são as escadas, onde podem ser utilizados vários interruptores intermediários instalados entre 2 interruptores paralelos para atender os vários andares de um edifício. Vamos ver como é feita a conexão física dos elementos. O condutor fase é levado até o primeiro dos interruptores. Deste interruptor saem 2 retornos em direção ao interruptor intermediário, de onde partem mais 2 retornos em direção até o outro interruptor. Por fim, o último retorno conecta o outro interruptor paralelo à lâmpada, de onde parte o condutor neutro. Nesta aula estudamos sobre os comandos responsáveis pelo controle da iluminação. Conhecemos também os esquemas de ligação mais utilizados em uma residência. Na próxima aula vamos utilizar o AutoCAD para fazer o lançamento dos comandos de iluminação, interruptores. Nos encontramos por lá.